Você provavelmente já viu essa imagem. Ou talvez essa, ou com certeza essa aqui. Norman Rockwell definiu o que a gente entende hoje como o sonho americano. Mas o que talvez você não saiba é que durante quase toda a vida dele, a elite da arte considerava isso aqui lixo. Chamavam ele de apenas um ilustrador. Diziam que a arte dele era brega, fácil demais, e o pior de tudo, acusavam ele de trapaça. Diziam que ele não sabia pintar de verdade porque usava fotos e projetores. Mas será que usar tecnologia anula o talento? Ou será que ele foi o maior diretor de cinema que nunca fez um filme? Hoje, no Arte Além da Moldura, nós vamos colocar a lupa nesse mistério e descobrir como Norman Rockwell enganou os críticos e conquistou o mundo. Já se inscreve no canal. Para entender essa treta, a gente precisa voltar para os Estados Unidos do século XX. Enquanto a Europa estava pirando na arte moderna, com traços abstratos e conceitos complexos, Rockwell tinha uma missão diferente. Ele tinha que entregar uma capa de revista toda semana. E ele sabia exatamente como prender a sua atenção. Olha essa obra, O Crítico de Arte. Um jovem estudante analisa uma pintura clássica com tanta força que a própria pintura parece ficar nervosa com o julgamento. Isso é Rockwell. Ele não pintava só tinta, ele pintava a piada. Mas para conseguir esse nível de expressão humana, ele desenvolveu um método que na época era um segredo sujo. Vamos abrir a caixa preta do processo dele agora. Muita gente acha que o pintor senta na frente da tela em branco e espera a inspiração divina descer. Mas o Rockwell? Não. Ele operava como um diretor de cinema. O estúdio dele não era apenas um lugar de pintura. Era um set de filmagem. Primeiro segredo, ele não contratava modelos profissionais bonitões. Ele queria gente de verdade. Ele pegava o padeiro, o carteiro, a vizinha chata e pagava uns trocados para eles posarem. Mas como esses vizinhos eram péssimos atores, o próprio Rockwell tinha que atuar para eles copiarem. Olha a cara dele ensinando a emoção. E aqui entra a parte que deixava os críticos furiosos. Ele tirava centenas de fotos da cena, escolhia a melhor, projetava a foto na tela em branco e contornava o desenho por cima. Aí você me pergunta, arte, isso não é trapaça? Isso não é apenas colorir uma foto? A resposta é não. E eu vou te provar agora. Olha para essa foto. Ela é cinza. A expressão tá meio dura. O cenário tá bagunçado. Agora olha a pintura. Ele não copiava a realidade. Ele melhorava a realidade. Ele mudava a iluminação, exagerava o sorriso, criava uma atmosfera que a câmera nunca conseguiria captar. Lembra do nosso crítico de arte? Olha a foto original que ele usou. Na foto é só um pôster colado na parede. Mas na pintura, ele dá vida. Ele faz a mulher do quadro olhar para o estudante. Ele cria a piada visual que na foto não existia. O projetor era só uma ferramenta para ganhar tempo. O gênio estava em saber quais detalhes manter e quais mentiras contar para te fazer sentir algo. Mas a técnica era só o veículo. O que fez o mundo se apaixonar foi a fofoca. Rockwell contava uma história inteira em uma imagem parada. Olha essa obra, O Fugitivo. A gente vê a trouxinha de roupa no chão. Sabemos que ele fugiu de casa. Mas o Sherlock está nos olhares. O policial não está prendendo o menino. O garçom não está expulsando ele. Eles estão jogando o jogo dele. O policial provavelmente vai pagar o sorvete e levar ele de volta para a mãe. É uma cena de segurança, não de perigo. Ou essa aqui, A Liberdade da Necessidade. Parece o jantar perfeito, né? Mas repara nesse senhor aqui no canto. Ele está olhando direto para você, como se dissesse: você acredita que a gente vai comer isso tudo? Rockwell pintava o que a América queria ser. Nessa época, o mundo estava em guerra. As pessoas passavam fome. Essa pintura não era a realidade. Era um desejo. Era ele dizendo: aguenta firme, um dia sua mesa vai estar cheia assim de novo. E ele entendia de dor também. Na menina no espelho, a gente vê a boneca jogada de lado, significando o fim da infância. E no colo dela, uma revista com uma modelo de cinema. Ela não está se achando bonita. Ela está se comparando. Rockwell pintou a insegurança feminina décadas antes do Instagram existir. Ele não pintava gente.
Ele pintava sentimentos universais. E ele precisava ganhar tempo. O cara pintou mais de 320 capas só para o Saturday Evening Post. Era uma máquina. Mas nem tudo eram flores e vizinhos sorrindo. O mundo estava mudando nos anos 60. E Rockwell cansou de pintar apenas o lado fofinho da América. Foi aí que ele largou a inocência e deu um soco no estômago da sociedade. Durante 47 anos, Rockwell trabalhou para a revista Saturday Evening Post. Mas eles tinham uma regra que deixava ele doente. Ele foi proibido de pintar pessoas negras, a não ser que elas estivessem servindo ou limpando. Mas lá fora, nas ruas, os Estados Unidos estavam pegando fogo. O movimento pelos direitos civis explodia. E o Rockwell não queria mais pintar a fantasia. Ele queria pintar a verdade. Em 1963, ele pede demissão e vai para a revista Look, onde a única regra era: pinte o que você sente. E o resultado foi isso aqui. Essa é a obra, o problema com o qual todos convivemos. Repare que o Rockwell cortou a cabeça dos agentes federais. Eles não têm rosto, eles são apenas a força do Estado. Mas o Sherlock está na parede. Olha isso, a marca de um tomate jogado nela e a pichação racista logo atrás. Rockwell colocou o ódio na tela, sem filtros. Ele pegou o momento mais feio da história americana e transformou em uma imagem de coragem. Ela tinha apenas 6 anos de idade. E esses homens não estão levando ela presa. Eles são a Guarda Federal, protegendo uma criança de uma multidão furiosa, que gritava e jogava coisas nela, só porque ela queria estudar numa escola de brancos. E ele não parou por aí. Essa obra, Assassinato no Mississippi, não é ficção. É um relatório de crime. Ela retrata a morte real de 3 jovens ativistas que foram executados apenas por tentar registrar eleitores negros no sul do país. Rockwell estudou as fotos da perícia. Ele queria que você sentisse o cheiro do medo e da terra úmida. Ele até se manchou de sangue falso no estúdio para entender como a mancha se espalharia na camisa de um homem morrendo. Ele não pintou os assassinos. Ele pintou apenas as sombras deles. Porque o mal, muitas vezes, não mostra o rosto. Mas no fundo, ele ainda era um otimista. Sua obra, A Regra de Ouro, mostra o que ele realmente queria. Todas as raças, religiões e povos, juntos, sem briga, apenas existindo. Os críticos da elite ficaram sem palavras. O ilustrador de capa de revista tinha acabado de criar os documentos históricos mais importantes do século. E é por isso que hoje, essas obras não valem centavos. Elas valem milhões. Lembra que eu falei que a elite chamava a arte dele de lixo comercial? Pois é, o mundo dá voltas. Hoje, se você quiser ter um lixo desses na sua sala, vai precisar de uma conta bancária de um bilionário. Em 2013, essa obra aqui, Dizendo a Graça, foi a leilão. O preço estimado era alto, mas ela foi vendida por 46 milhões de dólares. É o preço de um avião particular por uma pintura de revista. E sabe quem comprou? Ninguém menos que George Lucas e Steven Spielberg. Os maiores contadores de histórias do cinema colecionam o maior contador de histórias da pintura. Faz sentido, né? Norman Rockwell não usava a trapaça para enganar você. Ele usava a técnica para nos mostrar a vida não como ela é, mas como a gente gostaria que ela fosse. Mais gentil, mais engraçada e mais humana. Se ele é um gênio ou uma fraude, a resposta não está no museu, está no que você sentiu vendo esse vídeo. Se você curtiu essa investigação, esmaga o botão de inscrever-se. Aqui no Arte Além da Moldura, a gente não fala difícil, a gente fala a verdade. Até a próxima moldura.